The Last of Us finalmente chegou aí na HBO Max, serviço de streaming da Warner Discovery. É uma adaptação de jogos do mesmo nome aí para PlayStation e chegou aí nesse final de semana. E hoje a gente pode aí falar um pouco sobre essa série, na qual eu posso dizer que tem, para mim, o melhor piloto que eu já assisti nos últimos anos. E eu posso aí fazer uma resenha, aliás, não posso não, vou fazer uma resenha sobre essa série, não só fazer uma resenha também, eu quero ver e mostrar para vocês e estudar com vocês e trazer para vocês o que essa série pode ensinar para a gente que faz histórias, né? Para você que faz história em quadrinhos, ou escreve livro, ou então desenha, ou então faz seu roteiro. O que a gente pode aprender com essa série? A gente pode aprender muita coisa e além de trazer aí a resenha também dessa nova obra que a gente vai estar falando aí. O vídeo de hoje ele é um vídeo um pouco mais rápido por conta da urgência, então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro ponto aí que eu quero destacar sobre o aprendizado, o que ela pode nos ensinar, é justamente a presença do criador na série, que é o Neil Druckmann. Ele é o criador que criou os jogos, né? E tá na série aí como o produtor executivo. O produtor executivo nada mais e nada menos é aquele que toma as principais decisões, né? O que está acima de todo mundo. Um dos exemplos que a gente tem é o próprio Kevin Feige da Marvel, que toma ali as decisões ali da Casa das Ideias para o cinema e televisão. E ele é esse cara que tá ali nessa posição. E em The Last of Us a gente tem o criador da série fazendo isso. Isso é um ponto completamente positivo, porque quando o criador ele tá ali tomando as decisões, é muito mais fácil de você ter ali uma boa adaptação. A gente tem alguns exemplos aí também, como Turma da Mônica, aqui do Brasil, né, do Maurício de Souza, na qual ele também estava lá na série fazendo as melhores escolhas e tudo mais. Não só o Maurício de Souza, a gente tem também, acho que o Neil Gaiman também participou aí de Sandman e tudo mais, e a gente viu também que foi uma boa adaptação. Além disso, os melhores filmes da Marvel aconteceram quando o Stan Lee ele estava vivo. Então, a presença do criador na série traz um carinho que é completamente diferente de outras séries, como a gente vê aí a própria série de The Witcher, onde tinha pessoas pessoas escrevendo a série que não gostavam da obra e que zombavam da obra, né? E aí a gente via o resultado que não saía não era tão legal assim como The Last of Us. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é o roteiro. No roteiro a gente tem o Craig Mazin de Chernobyl. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque é a primeira vez que eu tô lendo aqui o nome dele. Mas a série de Chernobyl é uma série muito elogiada aí por muita gente que assistiu. Eu não cheguei a assistir, mas que sensacional esse roteiro aí que a gente tem de The Last of Us. Tudo muito bem colocado, desenvolvimento de personagens, diálogo, espaço de tempo e tudo mais. Para começar, a série ela começa com uma cena muito interessante de entrevista, né, que remete àquilo que aconteceu com a gente alguns 2 anos atrás. É uma cena que não tem nos jogos, mas é uma cena ali que automaticamente ela conecta você, né? Porque ela começa a falar ali, você tem 2 especialistas conversando sobre pandemia, um tá falando sobre vírus e falando que sempre vai ter pandemia de vírus e que embora os vírus eles possam matar a humanidade sempre passa adiante, mas o outro está falando sobre uma possível pandemia que pode acontecer se o aquecimento global ele for muito prejudicial, ele alcançar alguns níveis de calor aí, ela pode afetar os fungos, fazendo com que eles se evoluam e afetem a humanidade, porque até então os fungos eles afetam os insetos, né? O que o fungo faz com o inseto é que ele infecta o inseto, ele mata o inseto, mas ele consegue ali usar o corpo do inseto a seu próprio benefício, como se o inseto fosse um zumbi. É o mais próximo que pode chegar ali a questão de um morto-vivo, é o que o fungo faz ali com o inseto para infectar outros insetos. Então, a infecção ali, porque The Last of Us é uma história de zumbi, acontece com
os fungos, né? E ali, quando a gente vê aquilo acontecendo e eles falando daquilo, a gente automaticamente já se conecta, porque na pandemia a gente viu um monte de entrevistas falando sobre isso, até mesmo no YouTube com Átila e Amarino, que nos causavam medo, e ali quando a gente vê, meio que dá aquele insight da gente relembrar. E aí você entra na história de uma maneira mais, não vou dizer presencial, né, mas de uma maneira mais emocional. Você já se conecta ali, você fala, nossa, acabamos de passar por isso, e se isso acontecer de uma forma maior e pior, e aí a série vai ser esse exercício de imaginação que ela vai fazer e que vai acontecer. E não só isso, ela já te apresenta muito bem o universo daquela história, o que está acontecendo e te conecta. Além de mostrar que ela será ali uma reflexão dos últimos anos que a gente teve. Outra coisa muito interessante desse roteiro é a perspectiva. Ao invés de mostrar todas as coisas acontecendo de forma macro, como outros filmes de zumbi ou apocalipse ou pós-apocalipse fazem, ela na verdade mostra de uma maneira bem íntima, bem pequena, a partir ali da perspectiva do personagem. Isso é muito interessante, que vai fazendo você conectar com o personagem e dá aquela impressão de, primeiro, a impressão do jogo, como se você estivesse jogando, porque o jogo é isso, você vive ali que o personagem está fazendo. E ao mesmo tempo não só dá essa impressão de você viver ali o que o personagem tá fazendo, mas você se sente na pele do personagem já na série. E isso é muito interessante, porque você vai vivendo. E de fato, se você tivesse numa situação dessa, você não veria tudo de macro, de um ângulo geral. Você veria de um ângulo mais pessoal. E isso é uma coisa que acerta muito, e ali a gente começa a entender. E é uma coisa que só quem é roteirista, que tem maestria, que é muito bom como roteirista faz, que é entender as coisas nas entrelinhas. Ele não precisa te mostrar de forma assim, olha, isso está acontecendo. Nem com diálogo, nem às vezes com a cena. Mas enquanto as cenas vão acontecendo, ele vai mostrando. Um exemplo é as cenas iniciais que a gente vai vendo ali com a filha do Joel, que é a Sarah, que é muito bem interpretada pela atriz e tudo mais. E além disso, quando você vai ver na cena dela, porque grande parte ali, o primeiro ato do episódio, ela é a principal, age como a protagonista e tudo mais, você vê que as coisas estão acontecendo nas entrelinhas. Enquanto ela está vivendo a vida normal dela, as coisas que vão acontecendo ao redor vão mudando e vão ficando anormal. E aí, ao mesmo tempo, como ela é uma adolescente, que não é tão ligada assim na televisão, no rádio, ela não vai percebendo. E aí, quando ela começa a perceber que está acontecendo alguma coisa de errado, o negócio já aconteceu. Mas você vai vendo essas coisas acontecendo e você vai pegando as pistas, e tem pistas que você nem pega. Igual, por exemplo, tem vídeos que eu assisti sobre The Last of Us, que o pessoal pegou coisas que eram pistas disso que eu não tinha pegado. Por quê? Porque é a questão ali da entrelinhas, que é muito interessante da gente começar a ver, e é só quem tem esperteza de roteiro para isso. E aí, quando essas coisas vão acontecendo, e quando acontece aquilo que é para ser o ápice, ela causa muito mais impacto em você, e causa aquela ideia, tipo, também, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Se fosse qualquer outro roteirista, já ia tentar trazer uma cena ali de uma reportagem, uma manchete, um negócio geral acontecendo, mas não, ali traz uma coisa mais íntima. Eles estão tentando ver. Você às vezes até já sabe o que está acontecendo, principalmente quem já jogou o jogo, mas eles não, e eles vão descobrindo, e essa sensação de descobrir junto com eles é muito interessante. Um exemplo é a cena do carro, que acontece, é uma cena que é adaptada do jogo com algumas alterações, né? Mas quando vai acontecendo e você vai vendo, e tem aquela câmera, que é a câmera 360, que eles fazem para filmar toda a cena, e filma a cena lá praticamente em primeira pessoa, como se você estivesse no carro com eles, é maravilhoso de ver. Além das interpretações também estarem muito, muito sensacionais nessa cena, e é uma cena que traz de fato ali uma verdadeira tensão mesmo, quando você vai acompanhando ali e tudo mais. E olha que ela nem chegou ali a falar dos zumbis. E antes de falar do próximo ponto, que é o desenvolvimento dos personagens, eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais, isso mesmo, a seguir as nossas redes sociais dos nossos projetos,
né, que é tanto o Amigo Jesus como o Supermanos. Não deixe de seguir o Amigo Jesus, você tem muitas tirinhas, muitas reflexões sobre a cultura pop. No Supermanos também você tem ali heróis a partir de uma perspectiva cristã, então não deixe de seguir, não deixe de curtir, nem de se inscrever, nem de compartilhar aí o nosso canal. Tá gostando do vídeo? Compartilha para alguém aí, que isso pode ser importante. Terceiro aprendizado que a gente tem aí, o terceiro aprendizado é o desenvolvimento dos personagens. É uma coisa também que a gente pode aprender aí com essa série, porque os personagens eles são muito bem desenvolvidos e você não precisa ter ali muitas cenas para desenvolver um personagem. É aí que eu entro numa das personagens também que é principal ali, que é a protagonista, que é a própria Ellie, né? Que a gente sempre vê aí nas propagandas dos jogos e tudo mais. A Ellie, ela é uma personagem que tem poucas cenas, mas as poucas cenas que tem, ela é muito bem desenvolvida e muito bem aprofundada, né? E aí a série nos ensina que a gente não precisa ter muito tempo de tela para desenvolver um personagem. E às vezes tem muita gente que erra nisso no roteiro. Às vezes para desenvolver um personagem vai colocando cena atrás de cena e coisa. Aí tem um monte de acontecimento que enche linguiça, mas não desenvolve nem o personagem nem a trama. Aqui é completamente diferente. Então é uma coisa muito interessante de você ver tanto a questão do Joel, que é o paralelismo que tem do Joel com a questão do relógio dele, o paralelismo do Joel com a filha dele, porque o Joel ele é uma coisa, a Sarah ela é outra coisa, e em contrapartida também a questão da Ellie, que tem também uma cena lá que é completamente filosófica, que toda hora o pessoal coloca que se você está na escuridão, procure a luz. E tem algo que eu não vou falar aqui o que é, mas que é completamente filosófico, que está envolvido nisso, né? E que se você assistiu a série e assistiu outros reviews, você vai saber, e eu não vou falar aqui porque o meu intuito aqui não é dar spoiler, mas é conversar de forma mais técnica sobre isso. E para você que faz história, isso é completamente sensacional, sem contar que a atuação, né, do pessoal, eu acabei de entender que deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O pessoal, consegui, graças a Deus eu consegui. Eu pensei que eu tinha perdido a página, né? A atuação da Bella Ramsey, que faz a Ellie, é muito boa, né? Do Pedro Pascal, nem precisa falar, foi um ótimo Mandaloriano, né? Que fez aí Mandalorian também. Fez muito bem o vilão da Mulher Maravilha 84, uma das melhores coisas do filme, que é eu esqueci o nome do vilão, pior que eu gosto muito do vilão, achei ele um cara muito bom nas HQs, mas eu esqueci o nome. Né? A menina que faz a Sarah também, Nico Parker, também é uma ótima atriz, e o pessoal até reclamou, né? Porque a Ellie não parece com a Ellie, mas assim, eu não vejo outra atriz para fazer a Ellie. E a quarta coisa que eu quero falar com vocês é a questão de fidelidade e adaptação. Tem muita coisa na série que é igualzinho ao jogo, mas tem muita coisa que eles fizeram diferente e serviram à série, ou seja, como são dois formatos diferentes, não tem como ser igual. Tudo que você for adaptar, você vai mudar. Mas eles adaptaram muito bem, e aquilo que deu para eles colocarem como algo fidedigno foi muito bom. Aí tudo mais na série. E a gente vai falar um pouco mais sobre a série, né, mais para frente, tudo mais. E não só isso. É uma série que mostra que quando tem qualidade e quando tem cuidado e carinho com a obra, o negócio desenvolve. Que é completamente diferente aí de Velma. A série da Velma, que eu também vou trazer um vídeo aqui para falar sobre a série da Velma, né? E além disso, o que eu esperava da série da Marvel é o que eu encontrei na série de The Last of Us. Eu esperava que as séries da Marvel fossem espetaculares e com níveis de episódios igual de filme, porque quando você está assistindo o episódio 1 de The Last of Us, parece que você está vendo o filme, mas quando você encontra as séries da Marvel, é completamente diferente. E por isso que eu sou duro às vezes com as séries da Marvel, porque eles chegaram no nível de Ultimato e caíram. E aí, o que você acha, né, de The Last of Us? Eu te convenci a ver a série? Seria bom você ver a série, principalmente se você que faz história. E tudo mais. Comenta aqui, fala o que você pode ter aprendido, né, e fala aí o porquê que você acha que The Last of Us faz sucesso. Compartilhe o vídeo e até a próxima.